vamos lá, irmãos. Nós estamos ainda, chegamos hoje na terceira parte, né? Sobre o Adventismo do sétimo dia. E estamos tratando aí das questões mais teológicas. Lembrando que o chat está aberto. Na hora que você tiver dúvida aí, digita aí a sua pergunta, a sua colaboração. Lembrando aí que nosso irmão Fernando também sempre tem nos auxiliado. Se tiver alguma dúvida, se porventura não souber, certamente ele vai saber e vai nos ajudar aqui, tá bom? Vamos lá então, irmãos. Deixa eu passar aqui para relembrar aqui as características, né? Isso aqui são pontos importantes para que a gente relembre aí, e até mesmo para aqueles que chegam aí, que estão acompanhando, possam relembrar e tomar conhecimento também daquelas características de uma seita, de uma falsa religião, tá certo? Lembrando que no playlist aqui do nosso canal, na playlist da Escola Bíblica Dominical, você vai encontrar a sequência sobre esses estudos aí de seitas e outras religiões, tá bom? Então vamos lá, a primeira característica que determina que algum grupo seja seita é que a Bíblia não é a única regra de fé e prática. Pode ser que até eles afirmem isso, né? Dizendo, a Bíblia para nós é a única regra de fé e prática. Mas no dia a dia, você vai ver que sempre tem algo... obrigado, Lula. Sempre tem algo aí para acrescentar, né? Seja uma nova revelação, e nós sabemos que o período revelacional já fechou em Jesus Cristo, terminou o período apostólico, não existe mais revelação no sentido de acréscimo às Escrituras, tá certo? Não existe revelação da vontade de Deus, tudo que nós precisamos saber hoje está na Bíblia. Da mesma forma que houve o período intertestamentário, né? 400 anos de silêncio de Deus, ali antes da encarnação de Jesus Cristo, nós estamos vivendo um período que nós não precisamos mais da revelação, porque Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus, e tudo aquilo que nós precisávamos saber, aquilo que Deus, na sua grandeza, resolveu revelar ao seu povo, já está nas Sagradas Escrituras. Então, todo e qualquer grupo religioso que traga uma nova revelação, ou que acredita, né, que recebamos revelações novas, hoje devem ser rechaçados, porque isso já fere um princípio fundamental da fé cristã. Porque se nós queremos revelação, amanhã depois pode chegar alguém que fala, Jesus mudou de ideia e ele não vai voltar mais, ele vai... Então cada um por si, Deus por todos, e por aí vai. Imagina, né? Não, o que nós precisamos saber, as promessas, tudo já foi revelado. Então aqueles grupos que acrescentam nova revelação, ou tradições, práticas que são adicionadas contrárias aos ensinamentos bíblicos, ou que já foram cumpridos na Bíblia, né? E que fazem por tradição, né? Por exemplo, nós estamos chegando aqui no período da semana que vem, já é Páscoa, na verdade festa das primícias, né? Mas a ideia é que então, por tradição, a gente muitas vezes, a pessoa chora como Cristo havia morrido na sexta-feira. Meu Deus, na sexta-feira eu não posso comer carne porque, né, é a sexta-feira da paixão, eu preciso viver em luto. Isso é tradição, a Bíblia não manda você fazer isso, muito pelo contrário, a Bíblia manda você viver olhando para o Cristo redivivo, o Cristo ressuscitado que governa sobre tudo, sobre todos. Então essas tradições, joga fora. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. E as experiências sobrenaturais, né? As experiências pessoais. Eu tive uma visão, eu tive um encontro com Deus, eu recebi um sonho. Deus não fala mais através disso. As experiências, irmãos, vão estar mediante o ensino da palavra do Senhor. Deus fala ao nosso coração? Fala, mas fala por meio da palavra de Deus. Fala através da nossa intimidade com o Senhor. Pela palavra, pela oração, pelo fato de estarmos reunidos em adoração, né? E esse é o grande problema que nós estamos vivendo esses dias. É uma tristeza aí do nosso coração de termos que, pelo menos nesse momento, acatar essas decisões loucas, né? Desse povo,
proibindo a adoração, e ainda mais muitos cristãos falam, mas Deus pode ser adorado em qualquer lugar. Irmãos, num determinado contexto, numa situação, isso é adaptável, mas não é o padrão normal. Então, cuidado, né? E muitas vezes a gente tem recebido experiências sobrenaturais, e como se fosse, até para se sentir um pouco mais especial diante do mundo tão terrível, né? E acaba trazendo isso como se fosse verdade para toda a comunidade. Pula fora, né? Porque o pastor teve uma visão e que agora então todo mundo tem que fazer determinada coisa, ou se a gente, Deus só vai ouvir se a gente orar no monte, coisa desse tipo. Esquece, isso é experiência, mesmo que alguém tenha passado por ela e tenha tido uma experiência com Deus, e aquilo serve para edificar a sua vida e pronto, acabou, tá? Toda religião então que usa revelações, tradições ou experiência para fundamentar a fé e não somente as escrituras, caracteriza como seita. Segundo, Jesus Cristo não é o centro e geralmente não é o único mediador entre Deus e os homens. A palavra do Senhor aponta para Cristo, próprio Deus encarnado, né? Como a própria palavra. Então a Bíblia, a revelação especial, fala de Cristo, fala da obra de Cristo, do poder de Cristo, da sua grandeza, dos seus feitos, das suas promessas, da sua vitória, e juntamente com os seus eleitos, ou a sua noiva, a sua igreja. Tá bom? Então, religiões ou grupos que Jesus não é o centro, mas qualquer outro homem assume ou Jesus é só um profeta, ou Jesus é só um líder, ou Jesus é um espírito evoluído, ou qualquer desse tipo, mas que despreza Jesus Cristo como Deus encarnado, contrário ao que a Bíblia diz, né? Apresenta ele como um homem que foi ungido, por exemplo. Tudo isso está fora, caracteriza como uma seita, também uma heresia. A salvação não é pela graça de Deus, e os homens devem se esforçar para obter a salvação, através de práticas cerimoniais, aquisição de objetos sacros, né, simonia, rituais necessários. Na verdade, a Bíblia nos mostra que a salvação é uma obra única, exclusiva de Deus, aplicada de acordo com a sua graça sobre a vida daqueles que ele separou para a sua própria glória. Qualquer mérito humano é insuficiente para a salvação. Então, qualquer religião ou grupo que determine práticas para alcançar a salvação, como méritos para a salvação, também está fora do princípio que a Bíblia apresenta de um modo geral. E a interpretação da liderança e os seus novos escritos tem autoridade igual ou maior do que as escrituras, né? Então, o pastor deve receber uma revelação tal, e essa palavra agora é determinante mais do que a Bíblia. Pula fora. Foge que o trem está complicado, tá certo? E não segue um padrão coerente na interpretação bíblica. Geralmente usa textos isolados para fundamentar as suas crenças. Nós vimos que o estudo da Bíblia não é como o pessoal tem feito por aí, né? Pega a Bíblia, abre a Bíblia lá, põe o dedão, Deus está falando comigo, né? Então, não é por aí. A Bíblia ela precisa ser lida e estudada dentro de alguns critérios que a própria Bíblia nos apresenta, critérios de respeito ao gênero literário, né? Não adianta eu pegar... Tem gente que pega textos proféticos que são aplicados a Jesus Cristo e aplica para si, né? Deus falou com a minha vida que Ele vai me levantar para pregar aos cativos. Então, meu amigo, isso era coisa para Jesus Cristo. Então, não use textos referentes a textos messiânicos para aplicação pessoal. Não use textos históricos, que é o registro daquilo que aconteceu em determinado momento, como promessa para você. Não pega provérbios que são ensinamentos e coloque como promessa, né? Ou seja, respeite o gênero literário e interprete a Bíblia de um modo coerente. Textos mais claros sobre um determinado assunto, sobre uma determinada doutrina, trazendo luz para textos mais difíceis, ok? Então, por conta disso, nós lemos aqui uma série de textos que apontam para algumas doutrinas que ferem o princípio da igreja adventista do sétimo dia, né? E vimos que o guardar do sábado para eles é só um detalhe, né? E que há muitas outras doutrinas
que caracteriza essa igreja como uma seita, uma heresia, e que menospreza a revelação bíblica, menospreza aquilo que Cristo fez e que, portanto, é extremamente complicado, principalmente porque é um grupo que vem se apresentando como alguém que tem a Bíblia como única regra de fé e prática. Estou passando aqui os slides da parte 1, né, que são as questões mais históricas da Igreja Adventista, falando quem são, como que eles estão agindo, e alguns fatores que os caracterizam como uma seita. Nós falamos a respeito do dom da profecia, eles acreditam que o Ellen Smith é uma profetisa e que os escritos dela, portanto, estão em pé de igualdade com a Bíblia e na prática acabam se colocando até acima, porque ela determina práticas de vida que a Bíblia já não determina mais. Um exemplo simples, vamos relembrar o texto lá de Colossenses, né? Que nós já trabalhamos aqui, mas vamos dar uma relembrada aqui. Colossenses capítulo 2, o verso 16 e 17, a partir do verso 8, na verdade, nós temos essa postura, né? Colossenses 2. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que nós queremos saber sobre Deus está em Cristo. Cuidado com as filosofias, sutilezas, tradições dos homens, tá bom? E lá no verso 16, então diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, de bebida, dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Quando alguém diz receber uma revelação e coloca práticas, então, contrárias à palavra do Senhor, me julgando por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábado, seja o sábado cerimonial ou sábado semanal, já está em completa desarmonia. Primeiro porque está trazendo algo que foi além de Cristo. Cristo é a expressão ou a plenitude da divindade, então nós não precisamos absolutamente mais nada, né? Mesmo que essa pessoa chegue e fale assim, gente, a Bíblia é a palavra de Deus. Nós não precisamos que ninguém receba uma nova revelação hoje para dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, porque a Bíblia já diz isso desde o período que fecha as Escrituras, que é o período apostólico. Então, gente, a Bíblia é de fato a palavra de Deus, só que eu estou trazendo algumas coisas a mais. Você não pode comer carne de porco, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, você tem que guardar o sábado, você tem que fazer tal, senão você não vai ser salvo. Pronto, são acréscimos, já decreta isso como, portanto, uma seita, tá bom? Então, eles acreditam nos dons revelacionais. Falamos sobre o grande conflito, né? Esse é talvez o maior livro da Ellen White, que trata dessa luta entre Deus, Cristo e Satanás, né? E que despreza muitas vezes a própria soberania de Deus e a grandeza do poder de Jesus Cristo, que já consumou na cruz e já envergonhou Satanás de uma vez por todas, né, na cruz do Calvário. Então, cuidado, né, para que você não acredite aí nessa luta do bem contra o mal no mesmo patamar. Não existe isso. Existe um bem soberano, grandioso, acima de tudo, que permite, dentro do seu propósito, que o mal exerça algumas esferas de atuação dentro da grandeza de Deus para o cumprimento do propósito divino de glorificar a si mesmo, tanto na sua graça, na sua salvação, quanto na sua ira, na sua justiça e na condenação. Então, trabalhamos com isso a semana passada, na parte 2, então, sobre o juízo investigativo. Os adventistas marcaram o retorno de Jesus, né? E aí, infelizmente, eles não só erraram, mas continuaram no erro, né? Eles acabaram falando que o que aconteceu lá em 1844 foi que Jesus entrou no santuário celeste
para começar um juízo investigativo, onde vai pegar os livros das ações de cada um de vocês e vai começar a investigar para completar a obra da redenção. A obra da redenção não foi completada na cruz, ali foi só uma etapa. Agora a segunda etapa é esse juízo investigativo. Não tem base nenhuma bíblica, está focado em heresia pura, brava, daquelas que chuta, né? Que é loucura, mas então Jesus está lá então desde 1844 vendo, lendo, porque ele também não é onisciente, né? É verdade, ele não sabe de todas as coisas, então ele tem que ficar lendo lá os registros para saber se você vai ser justificado ou não. Aquilo que a palavra de Deus diz que nós já fomos justificados em Cristo Jesus não é tão verdade, porque Jesus está fazendo isso agora, nessa segunda fase, nessa segunda etapa da operação redenção. Força, né? É lógico que os caras não vão falar isso diretamente, isso aí só vai contar para você na hora que você estiver envolvido com a Igreja Adventista, mas é uma doutrina totalmente furada, antibíblica e que caracteriza, portanto, os adventistas como seitas também. Então, nós já falamos disso semana passada, sobre a doutrina do juízo. Se você tiver dúvida para olhar os textos e tudo mais, aí volte lá no playlist, né, durante a semana e procure a nossa aula, a parte 2 sobre Adventismo, que nós tratamos disso. Falamos um pouquinho sobre o sono da alma também, né, que eles acreditam que quando você morre a sua alma também está dormindo, e nós provamos por A mais B pelas escrituras que não é assim, tá certo? Também tratamos da essência do homem, corpo e alma, ou corpo e espírito, como sinônimo, que não existe essa divisão em corpo, alma e espírito. Vimos os dois textos bíblicos que tratam disso, e vimos que o texto está falando, confirma, de certa forma, que a essência do homem é apenas em duas partes, tá bom? E agora, então, vamos caminhar aí na terceira parte, então, tentando terminar hoje, com algumas outras doutrinas que eles trabalham, hoje falando aqui sobre o fato de Jesus ter a natureza pecaminosa, né? Então, para eles acreditam que Jesus tem uma natureza pecaminosa. Vamos dar uma olhadinha, então, nessa doutrina, o que eles falam. Aqui temos, então, a interpretação errada sobre a humilhação de Jesus, o Verbo encarnado. Inclusive, declaro que Jesus e o arcanjo Miguel são as mesmas pessoas. Então, isso já coloca o fato que Jesus não é o próprio Deus, mas é uma criatura, né? Se ele e o arcanjo Miguel são as mesmas coisas, então ele é um ser inferior a Deus e consequentemente, então, ele não é o próprio Deus, e não sendo o próprio Deus, meu irmão, então nós perdemos aí da própria obra de Cristo, né? E, consequentemente, as coisas vão ficar um pouco complicadas. Se a minha presença aqui no slide começar a atrapalhar, eu saio de novo, tá bom, irmãos? Então vamos lá. Vamos ver alguns textos aí que falam a respeito da natureza de Jesus e se há alguma possibilidade de realmente Jesus ter pecado, né? Ou ter alguma natureza, não que ele pecou, mas que tenha natureza pecaminosa. Vamos lá, Hebreus capítulo 4. O autor aqui, os Hebreus, né? Muitos acabam se inclinando para dizer que é o apóstolo Paulo que escreve, né? E há muitas semelhanças, obviamente, aquilo, o modo da escrita de Paulo, mas eu prefiro deixar como um livro anônimo aqui. Então, o autor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 15, vai nos dizer assim, vamos ler o 14, que aí já fala também um pouquinho daquela questão que Jesus entrou no santuário celeste só em 1844. Verso 14 aqui de Hebreus 4. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Bom, se ele é o sumo sacerdote, e se ele penetrou os céus, ele já fez isso no santuário celeste desde a sua ascensão
né? Logo após a sua morte, 40 dias depois da sua morte e ressurreição, ele foi assunto ao céu já como sumo sacerdote, e não entrou lá em 1844, né, irmãos? Pelo amor de Deus. Então, tendo Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança em que sentido? De ser tentado, porque ele foi encarnado, mas sem pecado. Porém, ele não tinha uma natureza pecaminosa. Se a natureza de Jesus é pecaminosa, ele precisa de um redentor. Essa é uma declaração teológica importantíssima. Se Jesus tem uma natureza pecaminosa, ele precisa de um redentor. Então ele não pode ser o nosso redentor. Ele precisa que alguém pague pelo pecado dele. Se ele herdou o pecado de Adão, então faz dele alguém que está na mesma dívida. E é justamente por isso que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, para não herdar a natureza pecaminosa. Porque se ele fosse filho de José com Maria, ele receberia, portanto, a própria condenação, né, o pecado de Adão, e, consequentemente, ele não poderia ser o Redentor. Então, Jesus não tem uma natureza pecaminosa. Ele se fez pecado no nosso lugar, ele se humilhou no nosso lugar, recebeu, se encarnou, se tornou homem, porém, não tinha uma natureza pecaminosa. Ele foi tentado em todas as sortes, porém sem pecado. Por quê? Porque a sua natureza não era pecaminosa. Ele não nasce sob o pecado de Adão. Ok? Ainda que em Hebreus capítulo 9, vamos dar uma olhadinha aqui mais à frente. Hebreus capítulo 9, o verso 24. Diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus, ou seja, desde sempre. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Lembra? Na figura do Antigo Testamento, o sumo sacerdote ele tinha que fazer expiação primeiro pelos seus próprios pecados, para depois fazer pelo próprio povo. Jesus não precisa fazer expiação pelo seu próprio pecado, porque ele não tem natureza pecaminosa. Verso 26. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. O pecado, então, é aniquilado por aquele que não tinha pecado algum. E assim, como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Ok? Então, nós vemos aí a ideia de que Jesus já está exercendo essa função desde sempre como o nosso sumo sacerdote, e que a sua obra foi realizada de uma vez por todas. Né? Nós não precisamos aí de nenhuma perspectiva aí de que Cristo precisa fazer sacrifício primeiro pelo seu próprio pecado, como o sumo sacerdote humano tinha que fazer, porque Jesus não tinha natureza pecaminosa, então ele não tinha pecado algum, mas a sua obra foi feita definitiva para sempre, de uma vez por todas. Tá bom? Sobre o fato de Jesus ser um arcanjo e o arcanjo Miguel ser a mesma coisa, também isso não é uma base bíblica. Aproveitando que estamos em Hebreus, vamos dar uma olhadinha em Hebreus 1,6, que está falando de Cristo, né? Que é a expressão exata do ser de Deus, aqui capítulo 1, verso 6. Então, verso 3, ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome que eles,
pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então, os anjos adoram a Cristo porque Cristo é o próprio Deus encarnado, é o Filho de Deus. Então, ele não pode ser um arcanjo porque ele é o próprio Deus encarnado, é assim que a palavra de Deus apresenta Jesus. 1 de Pedro, vamos dar uma olhadinha lá em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 2, versos 22 a 25. Vou ler o 21. Porquanto para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Então, Jesus não cometeu pecado, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum, é aquele que se fez pecado no nosso lugar, carregou no seu corpo os nossos pecados, para que então nós tenhamos agora vida com Deus. Obviamente, Cristo é o Deus encarnado. Eu sempre chamo a sua atenção, muitas vezes, a ideia do título, né? Filho de Deus, coloca Jesus como se fosse uma criatura de Deus. Não é essa a intenção da palavra de Deus, mas sim que ele é submisso à vontade do Pai no exercício da tarefa redentiva, no processo que Deus estabeleceu para a salvação. Deus determina, Jesus realiza e o Espírito Santo aplica, mas isso não caracteriza que Jesus é menos que o Pai, que o Espírito Santo é menos que Jesus e menos que o Pai, porque ambos são um único Deus, 3 pessoas, um único Deus. É assim que a palavra do Senhor nos indica e nos ensina, e é assim que nós temos crido. Ok? Então, sobre o fato de Jesus ter natureza pecaminosa, irmãos, esquece. Outro detalhe, né, que os adventistas dos 7º dias creem é a respeito de que Satanás levará sobre si os nossos pecados. Que Satanás faz parte desse plano de redenção, né? Que é algo extremamente uma aberração, né? E que quebra a suficiência da obra do verdadeiro Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso, é aquilo que eu falei, não basta crer em Jesus, você tem que crer no verdadeiro Jesus. Muita gente vai falar que crê em Jesus, mas um Jesus que não é suficiente para cumprir com a obra redentiva, irmãos, não é o mesmo Jesus que a Bíblia revela. Então, está adorando Jesus, mas de fato esse Jesus não é o mesmo. Então, cuidado, nós temos que adorar o verdadeiro Jesus, tá bom? Sejam bem-vindos aí os irmãos aí que chegaram depois. Eu não sei se eu cumprimentei o Carlão, mas o Carlão, a Lilian, o Miguel, o Pedro, também a nossa irmã Cátia Lande, a nossa irmã Gertrudes, nossa irmã Marilene, o Gesiel, também a Paulinha, o Jefferson, a Tati, que Deus abençoe vocês. Voltando então aqui, dentro dessa doutrina adventista, aonde que eles pegam isso? Abra a sua Bíblia lá em Levítico 16, para que você entenda um pouquinho da onde que eles tiram essa doutrina aí, maluca. Lembrando que o livro de Levítico é o livro que trata da lei, de um modo especial, lei cerimonial, de como que seria colocado aí, ou realizado, né, muitas das cerimônias que Deus exigia. E aqui, em Levítico 16, nós vemos um indicativo de como que eles fariam expiação pelo pecado, a oferta pelo pecado. E apresenta-se a figura de dois animais.
Então, aqui logo depois da morte, diz o texto, né? Capítulo 16, verso 1. Falou o Senhor a Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aquele diante do Senhor. E aí, verso 2, vamos ler, né? Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei numa nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Então você tem aí 2 animais. Então vamos entender. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho, se cobrirá com a mitra de linho. São essas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água, e então as vestirás. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes, veja aí, 2 bodes que é a ideia que vai fundamentar a doutrina que Satanás levará sobre si os nossos pecados. Para oferta pelo pecado, e um carneiro para holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado, fará expiação por si e por sua causa. Também tomará ambos os bodes e os porás perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, um para o Senhor e o outro para bode emissário. Então você pega 2 bodes, você vai lançar sorte lá. Um vai ser ofertado ali para o Senhor, o outro vai ser o bode que vai receber todos os pecados do povo e ser levado para fora. Então, o bode emissário. Então, você tem o bode, que vai servir de expiação, e o bode emissário. Bode expiatório, bode emissário, como provavelmente você já deve ter ouvido. Fulano foi bode expiatório, né? Foi aquele que morreu. E o bode emissário é aquele que foi para o deserto. Então, vamos tentar caminhar aqui na leitura para que fique mais claro para você. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá pela oferta pelo pecado, o expiatório. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Veja que o segundo bode também fará, de certa forma, a questão expiatória, porém como bode emissário. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado, para expiação por si e por sua casa, e imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também de sobre o altar um incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório, diante do propiciatório, aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem entrará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de ter feito expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor, e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho, do sangue do bode, e porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar, e os purificará, os santificará das impurezas dos filhos de Israel. Presta atenção agora. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação, pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si
todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Ok? Então, em Levítico aqui, 16, de 5 a 22, nós temos então a figura do bode expiatório e do bode emissário. Para o adventista, o bode expiatório refere-se a Cristo e o bode emissário refere-se a Satanás. Só que, na verdade, os dois bodes, como qualquer outro sacrifício, apontam para Cristo. E é nesse sentido que nós vemos, inclusive, Cristo. Por que Cristo não foi sacrificado no templo? Né? Porque seria impossível isso, na perspectiva humana. Mas a obra de Cristo, ele é levado para fora da cidade, como esse bode emissário. Ali é feita a sua expiação e o véu rasga. Ou seja, há uma conexão tanto da figura do bode expiatório com o bode emissário, sendo a mesma pessoa, apontando para a obra de Cristo no aspecto da propiciação e da expiação, satisfazendo então Deus e pagando pelo nosso pecado. Infelizmente, né, eles acabam, os adventistas, acreditando que o bode expiatório representa Jesus morrendo por nós, enquanto que o bode emissário representa Satanás. Se você for para Isaías 53, você vai ver Jesus sendo moído pelos nossos pecados. Jesus levando sobre si as nossas iniquidades. Não foi Satanás que leva sobre si os nossos pecados. Cristo leva sobre si as nossas iniquidades. Por isso que ele foi moído, por isso que ele foi transpassado. A obra de Jesus foi realizada e os bodes que trata Levítico 16 apontam para a obra de Cristo e até para algumas questões minuciosas de como seria a morte de Cristo, mas não apontam para duas pessoas distintas, para Jesus e Satanás. Mas tanto o bode expiatório quanto o bode emissário apontam para a obra que Cristo faria em nosso lugar. Ele levou sobre si os nossos pecados, levou para longe de Deus e recebeu a justa punição do Senhor. E como bode expiatório, ele morreu em nosso lugar, derramou o seu sangue para aspergir sobre nós e fazendo propiciação por nós e garantindo-nos, portanto, a justificação, a redenção, a adoção como filhos, ou seja, a salvação em Cristo Jesus. Veja, irmãos, essa doutrina, portanto, que aponta que Satanás levará sobre si os nossos pecados, é um erro de interpretação e que fere um daqueles princípios que nós falamos no início, sobre o que caracteriza a seita, que é justamente interpretar textos de uma maneira a desprezar o gênero literário e o fato de Cristo ser o centro de toda a Escritura. Tudo que refere-se à redenção, à salvação, aponta para a obra que Jesus Cristo faria. Jesus, a obra dele é suficiente, ele não precisa da ajuda de Satanás para nos redimir os pecados. Ele levou sobre si os nossos pecados e não Satanás, ok? Então essa é mais uma doutrina que caracteriza aí os adventistas como uma seita, como um grupo que está envolto a heresias e consequentemente distante do verdadeiro Deus e do verdadeiro Jesus, que eles dizem também adorar, mas cujas características não são do Jesus revelado nas Escrituras. Depois, se quiser dar uma lida lá em Isaías 53, vai ficar muito mais clara essa ideia de que Jesus levou sobre si os nossos pecados e não Satanás. Tá bom? Outra doutrina, né, que caracteriza os adventistas como seita é sobre a salvação pela graça corroborada pelas obras. Eles vão falar, não, a salvação é pela graça de Deus, mas os homens precisam fazer determinadas coisas para confirmar isso, para corroborar isso. Não. É aquilo que nós temos visto lá em Romanos, né, estudados quartas-feiras, em especial Romanos 11, né, que diz, se a graça exija qualquer tipo de obra, por menor que seja, ela deixou de ser graça. Né? A salvação é pela graça e ponto. Né? Não existe um asterisco lá, não existe uma nota de rodapé. Capítulo 11, Romanos capítulo 11, vamos lembrar esse texto aqui, né? No verso 6, falando da salvação, ele diz,
se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Se existe um ponto, por menor que seja, de dependência do homem para alcançar a salvação, então a salvação já é meritória, né? Deixa de ser pela graça. Se a Bíblia diz que a salvação é pela graça unicamente e exclusivamente. É a ação única monergista de Deus. Se a salvação está pautada no fato de o homem ter fé, pronto, já é mérito. O homem teve fé por si só. Então já deixou de ser graça. Se o homem guardou determinada prática cerimonial, né? A salvação é pela graça, mas o homem tem que guardar o sábado, porque se ele não guardar o sábado, ele não é salvo. Opa, então eu não sou salvo pela graça, sou salvo por guardar o sábado, porque se eu não deixar de guardar o sábado, eu vou perder a salvação. Então já não é mais pela graça, é pelas obras. Então mais um detalhe que eles falham e caracterizam, portanto, como uma seita. Os adventistas confessam que a salvação é pela graça, eles falam isso, mas na prática essa salvação precisa ser corroborada, confirmada através das obras. Portanto, eles negligenciam que a salvação é totalmente e exclusivamente uma obra do Deus Trino e que as obras para os crentes é consequência da salvação pela graça e não que confirma a salvação, tá bom? Então, quando nós observamos a palavra do Senhor aí, deixa eu só tirar aqui para que você possa acompanhar aí, né? Quando eles afirmam que eu preciso de obras para confirmar a salvação pela graça, o que eu estou fazendo? Eu já estou determinando que a graça não existe. Se eu preciso de alguma obra para confirmar a graça, então já não é graça, porque a graça é algo que eu não mereço. A graça é algo que vem totalmente de Deus, não é verdade? Então, irmãos, cuidado. Vamos lá ver esses dois textos. Primeiro, Efésios 2, né? Esse texto é clássico, nós já trabalhamos com ele várias vezes e sempre... É lógico que existem vários textos que confirmam essa questão da salvação pela graça, então somente pela graça, mas vamos dar uma olhada primeiramente em Efésios capítulo 2 e depois 1 João capítulo 5. Então, abra lá Efésios 2, de 1 a 10. Esse texto nós inclusive usamos ele na quarta-feira passada, vamos reforçar aqui. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos. Ou seja, se eu estava morto espiritualmente, eu não tenho condição de fazer absolutamente nada para alcançar a salvação. O morto está morto, né? O morto não tem jeito de estar lá no caixãozão, lá, chega para quem está visitando lá, fala, por favor, puxa aquela rosa ali mais para a esquerda que está apertando a minha costela. O morto não fala nada, meu amigo. Se o rapaz que arrumou as flores lá, enfiou um espinho da rosa no cara, ele não está sentindo nada, o morto está morto. O morto ele não tem condições de solicitar nada, de pedir nada, de indicar absolutamente nada, ou de realizar absolutamente nada para que a graça de Deus o alcance. E a Bíblia diz que nós estávamos espiritualmente mortos, até o dia que Jesus nos deu vida, aplicando sobre nós da sua graça. Então, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e eram por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, antes de Jesus nos alcançar, nós servíamos a nós mesmos e o próprio Satanás, estávamos debaixo da sua influência e filhos da ira. Verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Cristo, ou com Ele, nos ressuscitou, é a questão que eu chamo aqui, a ênfase da primeira ressurreição lá de Apocalipse, né? E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Já estamos reinando com Cristo hoje.
Veja que é passado que ele apresenta. Ele nos ressuscitou e nos fez assentar. Não é uma perspectiva para um milênio futuro. Já é uma realidade hoje. Cristo já reina hoje. Tá? Essa é a ideia de que Jesus voltará de modo secreto para depois levar a sua igreja, ficar 7 anos no céu, voltar para inaugurar um reino milenar. Isso despreza a própria grandeza, a soberania do Senhor e o fato de que Cristo já reina hoje. Cristo não está de férias, Cristo não está trabalhando no CDHU, Celeste, fazendo a morada para você, mas aquilo é só uma expressão idiomática a respeito de Jesus como noivo, e que, portanto, ele está reinando, está no trono, as rédeas do universo estão sob Cristo, que depois de ter vencido a morte, foi assunto ao céu e recebeu o livro selado, e é ele quem abre os livros. Então o milênio ele já é realizado, ele já está acontecendo, e por isso nós passamos já pela primeira ressurreição, que é o momento da nossa conversão, para reinar com Cristo, para sermos sacerdotes do Cristo aqui, para sermos embaixadores dele aqui, e para, juntamente com ele, podemos proclamar a vontade do Senhor e proclamar as virtudes do Senhor. E aí continua, fechando parênteses, voltando, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Verso 8, porque pela graça sois salvos. É pela graça que eu sou salvo. Mediante a fé. Ótimo. O modo de aplicar a graça na minha vida é a fé. Aí ele diz, e isto, ou seja, a fé, não vem de vós. É um presente de Deus. Ou seja, nem para crer em Jesus nós somos suficientes. Nós precisamos receber disso. Nós estávamos mortos, não tem como crer. Mas quando ele nos dá vida, ele também nos dá essa fé salvadora como um dom de Deus, um presente de Deus, para então crermos em Jesus, nos arrependermos e recebermos a aplicação definitiva da sua graça ou da sua salvação. Verso 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Nenhuma obra, para que ninguém fale, eu fui salvo porque eu tive fé, eu fui salvo porque eu guardei o sábado, eu fui salvo porque eu fiz isso, fiz aquilo. E isso se aplica tanto agora, quanto nos tempos de Cristo, quanto antes. Ninguém é salvo senão pela fé no Messias. É lógico que as minhas obras, verso 10 vai falar, a minha gratidão, a minha fidelidade, a minha consagração, o meu investimento na causa do Senhor, tudo isso é uma consequência em gratidão pelo fato de ser salvo. Não são essas obras que me garantem a salvação. A salvação é garantida pela obra de Deus, pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, aplicada de modo gratuito sobre a minha vida. Só que agora, uma vez que eu recebi vida, eu começo a viver para glorificá-lo. Então, as minhas obras agora é uma consequência natural da salvação, mas não o contrário. As obras não geram a salvação, mas a salvação e a aplicação dessa salvação em minha vida me conduz agora a viver em boas obras. Veja o verso 10. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Veja, eu não sou salvo por obras, mas eu sou salvo para as obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ok? Então, irmãos, a salvação é pela graça e tão somente. Se é pelas obras, a graça deixa de ser graça. Ok? Então, aí a obra seria meritória e por isso que os adventistas erram também nessa doutrina. Vamos lá, 1 João, capítulo 5. Vamos dar uma olhada aqui em 1 João, capítulo 5, do verso 10 a 20. Diz assim: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. É Deus que nos dá isso. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, e a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Não é questão que eu vou ter, que eu poderei ter, mas se eu tenho, se eu creio em Jesus, se eu reconheço Ele como meu Senhor, meu Salvador, eu tenho a vida eterna. E esta é a confiança que temos para com Ele,
que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Ou seja, a obra de Cristo nos dá a garantia da vida eterna. Como a obra da salvação é uma obra exclusiva de Deus, sobre aqueles que Deus aplicou a salvação, esses podem ter certeza da vida eterna. E a consequência é, você crê em Cristo como Filho de Deus, como o próprio Deus encarnado, como aquele que realizou a obra de redenção em nosso favor? Ótimo, então você tem a vida eterna. A chamada doutrina da perseverança dos santos, onde que o fato, se nós estamos depravados, se a salvação não depende de nós, não é por obra, se é a ação de Deus, e se Deus deu essa salvação para nós, ele não vai mudar de ideia porque Deus é imutável. Então, aqueles que receberam verdadeiramente a salvação em Cristo Jesus, eles podem ter a certeza da vida eterna. E eu não preciso fazer absolutamente nenhuma obra para confirmar ou corroborar a minha salvação. Essa já é garantida por Deus. As minhas obras agora vão ser em gratidão àquilo que Cristo fez por mim e como uma consequência natural por eu ter recebido a vida, a ressurreição, a primeira ressurreição, para servi-lo como meu Senhor, como meu Deus. Tudo bem, irmãos? Então a salvação é pela graça e tão somente pela graça. É assim que a Bíblia nos ensina. Tá certo? Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Se tiver alguma dúvida aí, por favor, irmãos, colaboração aí, Fernando, fica à vontade. Vamos lá. Entramos na doutrina propriamente, né? Que talvez seja a grande diferencial aí, ou pelo menos o carro-chefe da Igreja Adventista, que é sobre a guarda do sábado como meio para a salvação. Se você deixa de guardar o sábado, você vai perder a salvação. Nós acabamos de falar que a salvação é pela graça de Deus, pela obra de Cristo, aplicada em nossa vida. Portanto, não existe obra nenhuma que confirme minha salvação. Somente a fé que eu recebo, inclusive, como presente de Deus. Então, o fato de guardar o sábado ou não guardar o sábado, na perspectiva cerimonial principalmente, ela não tem nenhum valor no sentido de confirmar a minha salvação ou não, ok? As obras que eu realizo agora são obras para o galardão, é assim que a Bíblia nos apresenta, mas não determina em relação à minha salvação. Mas vamos lá, vamos caminhar aqui um pouquinho, o que eles declaram, né? Ellen White declara que guardar o sábado é um meio para alcançarmos a salvação eterna. E eu pergunto, não seria a obra de Cristo, Ellen? É lógico que é a obra de Cristo que nos garante aí o meio para alcançarmos a salvação através da fé que o próprio Deus coloca em nosso coração. Então, não é guardar o sábado que vai me conduzir à salvação e não é guardar nenhuma prática cerimonial que vai me conduzir à salvação. E aí eles vão falando, então nós precisamos fazer a distinção entre o sábado semanal e o sábado cerimonial. O sábado cerimonial fechou, mas nós vemos desde o início, lá em Gênesis, antes mesmo da lei, que devia se guardar o sábado. Nós vemos na lei moral que devemos guardar o sábado. E essa lei moral permanece. Mas essa lei moral, ela me aponta para um princípio moral, que é ter um dia para eu consagrar ao Senhor e, consequentemente, demonstrar a minha dependência de Deus, a minha confiança no sustento de Deus, me igualar a todos os homens como criatura de Deus. O escravo e o patrão têm o mesmo dia de descanso, como eu brinco, né? Me igualar até o jumento, porque nem o jumento podia trabalhar nesse dia. Então é o princípio da moralidade de ter um dia onde eu possa descansar de todas as minhas atividades comuns e me consagrar ao Senhor. E no caso agora, da perspectiva do Novo Testamento, essa expectativa do descanso já é uma realidade espiritual, por isso que Cristo ressuscita, me garantindo a certeza da salvação. Então, o guardar o sábado não é um meio para que eu alcance a salvação eterna, mas a obra de Cristo é que me garante isso, ok? O Fernando está aí nos auxiliando, né? Entrando no outro, eles afirmam que o Papa é a besta, né? O 666.
essa questão, irmãos, do Papa ser o anticristo é uma situação até mais tolerável, vamos dizer assim. Até os nossos reformadores acreditavam que o Papa era um anticristo. Agora, a personificação, né, talvez, do anticristo, isso é um tanto complicado. Eu acredito muito mais num sistema do que numa pessoa. E aí eles usam, né, vários meses para identificar aí o Papa. Você pega lá o Santo Vicário, você faz o somatório, faz as contas, vai dar que é o Papa João Paulo, coisa desse tipo. Mas isso também, irmãos, não é o essencial. O importante, a marca do 666, a marca da besta, como nós já estudamos, está relacionada àquilo que você faz e àquilo que você pensa. Se os seus atos estão escravizados ao padrão humano, se os pensamentos estão escravizados ao padrão humano, né? Essa é a marca da besta. E é por isso que nós vamos ter que chegar um momento que nós vamos ter que comprar uma briga em relação à defesa da nossa fé, irmãos. Porque se nós começarmos a tolerar essas imposições que nos impedem de adorar a Deus como convém, nós estaremos aceitando a marca da besta, né? Porque estaremos entrando no padrão que o mundo quer que nós entremos e desprezando a vontade do Senhor. Então, só esse parênteses aí, já que o Fernando trouxe esse assunto, a baila. Então, cuidado, daqui a pouco nós vamos ter que comprar briga no sentido de defender a nossa fé e vamos pagar o preço por isso, nós vamos levar umas burdoadas por isso, vamos perder muito do nosso conforto, da nossa paz, mas se você realmente quer manifestar a sua gratidão a Deus, sua fidelidade ao Senhor, nós não vamos como boi sendo marcado receber a marca da besta. Não pense que seja um chip, não pense que seja um cartão de crédito, não pense que seja qualquer uma coisa dessa. Eu falei que isso seria, se fosse um objeto desse, seria a coisa mais fácil de burlar, né? É só depois cortar a mão, põe na mão direita, viu, gente? Porque corta a mão direita, você entra no céu maneta, mas pelo menos entra no céu. Se fosse um objeto, seria fácil burlar. O problema é que mão direita, toda a Bíblia significa as suas ações. E fronte ou testa significa os seus pensamentos. Amoldar ao padrão mundano de ações e de pensamento é receber a marca da besta. Isso sim é a verdadeira marca da besta. Então cuidado, nós estamos sendo marcados já, hein? Porque a estrutura do mundo tem tentado moldar as nossas práticas, o nosso pensamento, dizendo inclusive aquilo que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Se nós queremos, inclusive, defender a nossa liberdade ou defender a nossa liberdade de servir a Deus, mesmo sabendo que podemos morrer por causa disso, nós vamos ter que começar a levantar a bandeira aí e começar a roncar grosso com esse povo, principalmente com esses servos de Satanás que estão governando aí muitas coisas e que determinam, usando, obviamente, os outros demônios mor que acabam assumindo aí a postura de justos, né, ou de donos da lei e que determinam práticas que moldam a nossa postura, tá? Então, cuidado, fique atento com isso. Não pense você que você tem aí meia dúzia de ovos em casa aí que você vai aguentar ficar quietinho aí, que nada vai te acontecer, que você não quer perder o seu conforto, né? O negócio vai ficar feio. Eu já prego isso já há pelo menos há uns 15 anos. Então, cuidado, vai chegar a hora que você vai ter que declarar de fato de que lado você está, tá bom? E que tipo de marca que você tem, se é a marca de Deus ou se é a marca da besta. Mas fechando esse parênteses, vamos lá, vamos voltar aqui para o assunto do sábado. Então, para eles, para os adventistas, é uma forma de corroborar, de confirmar que você é salvo. Não é, tá? Veja aí, Colossenses capítulo 2, que é o texto que nós iniciamos e que sempre temos chamado a sua atenção, e que eles vão tentar responder esse texto, e eu vou usar a resposta deles para que você entenda como que funciona. Eles vão dizer assim, ó, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, isso aqui é importante, ou lua nova, que é o começo dos meses, ou sábados. Então, eles declaram que os sábados aqui referem aos sábados cerimoniais da festa judaica, né? E que não o sábado semanal. Eles vão dizer assim, ó, os sábados cerimoniais é que eu não posso te julgar se você não guarda eles, mas o sábado semanal está na lei moral.
Então eu preciso fazer isso. Mas você vai observar lá em Levítico que lá trata dos 2 sábados como festas. Então quando ele diz aqui, ninguém te julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, refere-se a todos os sábados, a todas as cerimônias. E quando ele reforça a ideia dos sábados, refere-se também ao sábado cerimonial e ao sábado semanal. Dá uma olhadinha lá em Levítico 23. Vamos olhar lá em Levítico, que é o registro das festas. A minha Bíblia aqui ela não tem divisão de títulos, mas deixa eu pegar uma outra Bíblia aqui, que talvez seja mais semelhante aí àquilo que você tem, até para eu citar os títulos, né, que o comitê deu. Então vamos lá. O título do capítulo 23 que foi dado aí é As Festas Solenes ao Senhor. Então entra todo o pacote. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel dizendo, as festas fixas, capítulo 23, verso 1. As festas fixas do Senhor que proclamareis serão santa convocações, são as minhas festas. Então está tudo no pacote de festas fixas e festas cerimoniais. Está tudo aqui num pacote só. Festas do Senhor. Que Paulo lá em Colossenses vai dizer, ninguém te julga por conta das festas. Vamos ver quais são as festas. Primeira festa que aparece aqui. Verso 3. 6 dias trabalharás, mas o 7º será o sábado do descanso solene, santa convocação, nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Ou seja, 6 dias trabalharás, o 7º, ou seja, o sábado semanal faz parte do quê? Das festas fixas. O sábado, guardar o sábado, refere-se tanto à lei cerimonial quanto à lei moral. O fato de guardar o sábado cerimonial caiu em Cristo. Jesus é o Senhor do sábado. Seja o sábado cerimonial, que é da Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, festa das trombetas, né, Yom Kippur, dia do juízo e tabernáculos, que são também são as 7 festas, e aí o primeiro dia da festa de pães asmos e o último dia das festas de pães asmos, né, a Páscoa, o primeiro dia da festa do tabernáculo, o segundo dia da festa do tabernáculo, Yom Kippur, e mais, não sei se trombetas também refere. São 7 sábados cerimoniais, mais os sábados semanais. Se você quiser também, nós temos já um curso sobre as festas judaicas, eu não lembro se está disponível aqui na nossa playlist, se não, daqui a um tempo a gente volta a tratar sobre isso para gravar, uma vez que me jogaram tudo fora, aquele material, né? Uns caboclos aí que na verdade, ao invés de glorificar a Deus, acabam servindo como instrumento do capeta, porque você pegar um material de confissão bíblica, né, de ensinamento bíblico e deletar, isso aí não tem outra coisa para falar para esses infelizes que fizeram isso, senão são servos de Satanás, porque um servo de Deus não faz um negócio desse. Mas, se não tiver lá no playlist, tal, você me avisa. Mais para frente a gente volta a falar das festas cerimoniais, estudando cada uma delas, gravando aqui no site da IPRA, né? Porque aqui a probabilidade de nunca deletar isso vai ser muito maior, tá bom? Mas, independente disso, irmão, são 7 sábados cerimoniais e os sábados semanais. Levítico 23 coloca tudo num pacote de festas, as festas fixas do Senhor. E aí o que significa isso? Significa que quando Paulo diz que ninguém pode me julgar por festas, inclui inclusive o sábado semanal. E quando ele ainda reforça, e ninguém vos julgue por guardar os sábados, refere-se tanto ao sábado cerimonial como também o sábado semanal. O que está em vigor hoje, pastor? O sábado como princípio moral. Agora, tem que ser o sábado? Não, é o princípio moral. Ter um dia onde você vai consagrar esse dia ao Senhor, não vai usá-lo para questões comerciais, vai colocar para ganho, onde você vai simplesmente demonstrar a sua dependência a Deus, a sua confiança no Senhor,
onde todos são iguais, né? E devem ser guardados e preservados, tá certo? Então, o princípio moral permanece. Agora, a questão do sábado propriamente como meio de salvação, isso já caiu, porque em Cristo Jesus todas as festas fixas e todas as questões cerimoniais já foram cumpridas, tá certo? Então os adventistas vão falar, não, aqui Colossenses trata só do sábado cerimonial, não está falando do sábado, está falando do sábado, porque o próprio texto de Levítico 23, que institui as festas fixas do Senhor no contexto cerimonial, inclui o sábado semanal, como também os outros sábados cerimoniais. Tudo bem? Fernando, valeu. O assunto é extenso, uma só sobre isso, o pastor pode nos ajudar, a realidade está chegando. Verdade. Então, cuidado, hein, irmãos? Essa é a nossa situação. Outros textos aí, deixa eu me tirar daqui. Vou ficar um pouquinho sem ver o chat aqui, irmãos, mas vamos lá. Deixa eu só... para que você veja todos os textos que estão aí. Então, nós temos aí vários textos que apontam para a ideia de que guardar o sábado não vai te conduzir à salvação. Vamos dar uma olhadinha em relação a pelo menos alguns deles. Aí nós estamos com um tempo ainda que nos permite isso. Então vamos lá. Oséias, capítulo 2. Daniel, Oséias. Oséias, capítulo 2. Primeiro profeta menor aí vai dizer assim. O verso 11. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de luas novas, os seus sábados e todas as suas solenidades. É lógico que aqui Deus está falando da aplicação do seu juízo, que conduziria o seu povo e não permitiria que eles assim o fizessem, porque na situação que estavam não poderiam. Mas aponta também para uma questão que em Cristo Jesus, essa questão das leis cerimoniais seriam completadas e cumpridas, né? Não aniquiladas, não no sentido de que foram desprezadas, mas no sentido que foram cumpridas, foram realizadas. Jesus já fez isso por nós. No Evangelho de João, capítulo 19, o verso 30, é dito. João 19, 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, né? E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. O fato de Jesus expressar que está feito, que está consumado, significa que toda a sua obra de redenção já foi executada. Isso aqui é o fim da lei cerimonial. Com a consumação da obra de Jesus, tudo aquilo que apontava para ele como sombra já foi realizado. Por isso que eu não preciso guardar nenhum aspecto da lei cerimonial, porque já foi cumprido em Jesus Cristo, e ele já consumou essa obra. Se eu ainda ressuscito qualquer obra, qualquer prática da lei cerimonial, eu estou dizendo que o meu Jesus, ele não consumou a obra, que ele não conseguiu terminar a obra. E, consequentemente, que ele foi insuficiente na sua obra. E não é o caso. Jesus completou, está consumado, ponto, acabou. Nenhum ponto, nenhum princípio do Antigo Testamento precisa ser colocado em prática hoje para garantir a minha salvação, porque Jesus já realizou isso de uma vez por todas. Vamos dar uma olhada, eu vou citando aí os textos aí. Atos 20, o verso 7 vai nos dizer assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava e prolongou o discurso até meia-noite. Ou seja, desde o início da era cristã, o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, é guardado pelos cristãos como o dia da celebração do dia do Senhor, porque foi o dia que Jesus ressuscitou, foi o dia que o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos. Ou seja,
o sábado do Antigo Testamento aponta para o descanso eterno que já é garantido na certeza de que Cristo ressuscitou. Então, essa mudança moral, o aspecto moral continua, só que agora sendo aplicado no domingo. Irmãos, eu vou além. Se por uma questão de convenção, amanhã depois a gente tenha que chegar aqui a segunda-feira ou a terça-feira, seja o dia que nós vamos guardar e separar para o Senhor, eu particularmente não vejo nenhum problema nisso, porque nós estamos preservando o princípio moral. É nesse sentido que eu não guardo o domingo como se fosse o sábado judaico. Porque se eu guardo o domingo como se fosse o sábado judaico, então eu estou guardando o cerimonialismo do sábado judaico. Eu preciso guardar o domingo como um dia de consagração ao Senhor, por aquilo que Cristo fez, consagrar ao Senhor, para demonstrar a minha confiança em Deus, que a provisão vem do Senhor, é Deus que nos iguala a todos e tudo mais. Porém, se eu guardo na perspectiva cerimonial, ou seja, eu não posso andar não sei quantos passos, eu não posso fazer determinada coisa, eu não posso cozinhar, aí eu estou fazendo do domingo um sábado cerimonial, e isso não tem valor nenhum, tá bom? Então, vamos caminhar mais um pouquinho aqui. 1 Coríntios, dá uma olhadinha lá. Então, veja, desde o início, registrado aqui no livro de Atos, que o primeiro dia da semana era o dia, por convenção, que a igreja começou a se reunir para celebrar a ressurreição de Jesus, a recepção do Espírito Santo, e esse era o dia, portanto, que a igreja se reunia para se consagrar ao Senhor. 1 Coríntios, capítulo 16... 1 Coríntios 16, o verso 1 e 2. Paulo falando a respeito do ofertório, né? Então diz assim: quanto à coleta para os santos, fazeis vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Então, a ideia é que todo primeiro dia da semana você separa lá, entrega uma oferta ao Senhor para juntar. Quando eu chegar aí para pegar esse donativo, em relação à igreja de Jerusalém, que estava passando por uma situação difícil, então aí eu já pego tudo de uma vez. Essa era a ideia, e até mesmo as coletas, a questão dos ofertórios, se fazia quando a igreja estava reunida no primeiro dia da semana. Voltando um pouquinho para Romanos, vamos dar uma olhada aqui em Romanos 14. Romanos 14, versos 5 e 6. Ele falando aqui dessa questão, sábado é domingo, não. Ele diz: um faz diferença entre dia e dia, o outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Se porventura, irmãos, eu entendo, eu não devo comer carne de porco, tá? Não é uma questão da sua saúde, o seu corpo não cai bem, toda vez que você come dá um piriri. Meu amigo, faça isso, mas não na perspectiva de corroborar-o como sendo um meio para a salvação. E aquele que come, meu amigo, come um chouricinho lá de vez em quando, ele come, dá graças a Deus, Senhor, obrigado pelo chouriço aqui, e vida que segue. Ele não vai perder a salvação e nem vai ganhar a salvação pelo fato de comer um chouriço ou não. E como cristãos, se alguém faz distinção disso, o cara segue, mas sem trazer peso na vida de ninguém, sem trazer proibição na vida de ninguém. Agora, faça as coisas para a honra e glória do Senhor, dando graças a Deus. Se eu, porventura, estou numa pindaíba só, que eu não posso jogar nem o sangue do meu porquinho fora, porque, puxa vida, está difícil a vida, vou usar o sangue para fazer um chouriço. Ótimo, meu amigo, faça o seu chouriço, põe um arrozinho lá, põe um toicinho no meio, né? Um cheiro verde, e boa, tá certo? Isso não vai te proibir de entrar no céu por causa disso, tá certo? Agora, quando eu coloco isso, quem faz determinada coisa não vai para o céu, eu estou pregando um outro evangelho e está fora de cogitação. Voltando aqui para Atos 15, né, que é a determinação do Concílio de Jerusalém,
eles colocam algumas observâncias que deveriam ser ensinadas aos gentios, mas não são literais, né? A ideia é o seguinte, ó, verso de 20 a verso 29, então está ali eles conversando se os gentios deveriam vir para o judaísmo primeiro, para depois ir para o cristianismo, ou seja, eles tinham que guardar todas as questões cerimoniais do judaísmo para depois ir para o cristianismo, ou seja, ser circuncidado, guardar o sábado, coisas que eram características do judaísmo, e a igreja, então, o Concílio de Jerusalém diz, olha, eles não precisam passar por isso, mas tem alguns princípios que eles precisam ser exortados para que eles não guardem. Então vamos lá, verso 20. Mas escreve-lhes que abstenham das contaminações dos ídolos, ou seja, desde lá da idolatria. Não dá para andar com Jesus e servindo outros deuses ao mesmo tempo. As relações sexuais ilícitas, ou seja, a prostituição, a promiscuidade, tem que ter vida santa, seja judeu, seja grego. E de carnes e animais sufocados e do sangue. E eles pegam isso aqui literal. O que significava isso, carnes e animais sufocados e do sangue? São as adorações, ou são as consagrações, ou animais que eram sacrificados em determinados cultos religiosos, ou em práticas de pagãs, de cultos a outros deuses. O derramamento de sangue, aquela coisa toda. Quando eu pego isso literal, e aí então, não pode sangue, o chouriço lá não pode, que é que está falando. Paulo depois vai dizer que ninguém pode me condenar por isso, por aquilo que eu como, por aquilo que eu deixo de comer. Você vê que esse princípio depois é estabelecido em padrões mais diretos. Idolatria, promiscuidade e adoração ou sacrifício a qualquer outros deuses ou práticas sacrificiais. Isso é o que é proibido. E isso continua como um princípio até hoje. O verdadeiro cristão, ele não é idólatra, ele não vai seguir outros deuses, ele não é promíscuo, ele não vai viver em falta de santidade e ele não consagra absolutamente nada a outros deuses. Esse é o foco, tá? Então, tenha maturidade nesse sentido e caminhe, principalmente nos escritos de Paulo, posterior aqui a esse momento histórico de Atos 15, que era ainda o início do cristianismo, e depois, obviamente, isso acaba se tornando mais lapidado, e aí eu uso textos mais claros para trazer luz a textos mais complicados, e eu vou ver que, então, eu não estou impedido de comer absolutamente nada, desde que eu receba com ações de graças ao Senhor. Ao mesmo tempo, eu tenho que ter a maturidade espiritual, que se aquilo que eu estou comendo vai trazer escândalo para alguém, então, por amor a esse tolo, a esse débil na fé, essa pessoa que é novinha na fé, então, por aquele momento, eu não vou ter determinada comida ou determinada bebida por amor a esse débil na fé. Mas, dependendo da situação, estou sozinho, situação, se eu comer isso vai me impedir. Não, não vai. Ou se todos estão de acordo que aquilo não é problema, também não vai. Essa é a maturidade que a palavra de Deus exige de nós. Tá certo? Temos ainda mais dois textos aí. Deixa eu tirar aqui a minha câmera aqui para que você possa acompanhar e eu anotar. Êxodo 20, vamos dar uma olhada lá, a questão moral. Êxodo capítulo 20, o verso de número 8 em diante. Que é justamente a lei moral, né? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e santificou. Veja, essa questão do guardar o sábado é um princípio moral. Pelo progresso da revelação, né? Deixa eu colocar de novo aqui para você ver minha cara. Dentro do progresso da revelação, irmãos, então os textos mais claros vão trazer luz a isso. É um princípio moral, porque o princípio cerimonial de guardar o sábado já foi cumprido em Cristo. Ninguém pode me julgar por causa de festas, por causa de sábado, por causa de lua nova, ou coisa desse tipo, comida ou bebida. Então veja, textos mais claros trazem luz para textos
mais complexos, e a questão da diferenciação de que o sábado era uma prescrição tanto da lei moral quanto da lei cerimonial. A lei cerimonial caiu, por isso eu não preciso guardar o sábado, nem semanal, nem cerimonial. Porém, o princípio moral permanece. É esse princípio moral que eu tenho que estar em vigor. Pastor, trabalhar de domingo a domingo é desobediência a Deus? É desobediência a Deus. Você precisa ter um dia para consagrar ao Senhor. Pastor, eu trabalho numa empresa que a folga é sequencial, né? Eu trabalho a cada 7 dias e folgo o próximo. Então, eu comecei a trabalhar na segunda, vou até a segunda de novo, folgo na terça. Aí depois eu começo a trabalhar na quarta, vou até a quarta, folgo a quinta. Começo a trabalhar na sexta, vou até a sexta, folgo no sábado. Ou seja, eu vou ter um domingo a cada, ou um sábado, ou um domingo a cada não sei quantos meses. Como que eu faço? Esse dia, que é o seu dia de descanso, consagre ao Senhor. Tá certo? Não há nenhum temor em relação. O princípio moral precisa. Pastor, e se eu porventura não fizer, eu vou perder a salvação? Não, você não perde a salvação. Você vai perder galardão por desobediência, pode trazer consequências sobre a sua vida, sobre a sua saúde. Isso vai trazer as próprias consequências da falta de um descanso semanal para você, obviamente. Mas você não perde a salvação, porque a salvação é sempre pela graça. Tudo bem? Vamos lá, o outro texto ainda. Gálatas, capítulo 4. Voltando aqui para o Novo Testamento. Gálatas, capítulo 4, verso 8 a 11 também. Diz assim: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servias a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardai dias e meses e tempos e anos? Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Veja, a igreja de Gálatas estava voltando às práticas do judaísmo, de guardar dias, de guardar meses, de guardar tempos e anos. Ou seja, estava ainda atrelado à prática cerimonial do judaísmo. E Paulo fala, olha, para com isso. Vocês já foram libertados disso. Não voltem a exigir esse tipo de prática. Tá bom? Vamos ver aqui. Agora voltando para o chat aqui. Espera aí que eu já perdi bastante coisa aqui. A partir do Milton. A palavra sábados no plural, segundo o Adventista, se refere ao sábado semanal. Das 50 ocorrências que aparecem no texto do Testamento, só em Colossenses 2,16 eles caem fora. Verdade, Milton. Obrigado pela participação. Ou seja, em todo o restante da Bíblia, quando se fala sábados, eles falam, refere-se a todos os sábados. Só que aqui, em Colossenses 2,16, que Paulo diz que ninguém pode te condenar por isso, ele fala, não, aqui não está falando do sábado semanal. Aqui é o único caso que não se fala. Veja, é uma maneira até leviana, né, de tratar aí o modo como a palavra de Deus trata da própria palavra sábado. Fernando, retratando uma aula só sobre o anticristo, para os irmãos terem uma visão melhor do que está acontecendo em nossos dias. Vamos pensar nisso aí, o Fernando, com certeza. Apesar que quando aquela sequência que nós tratamos sobre Apocalipse, né, nós trabalhamos com os textos de Apocalipse que tratam da besta do mar, da besta da terra, da Babilônia, ou seja, até da figura do falso profeta, a figura do anticristo, e aí nós mencionamos lá, mas a gente pode pensar em fazer isso aí de uma maneira mais tranquila. Vamos lá, o Milton ainda nos ajuda. Se o sábado é um mandamento moral, como diz o Adventista, como podia os sacerdotes voltar o sábado e ficarem sem culpa, como diz Jesus em Mateus 12:5 e Gálatas 3:10? Verdade. O mandamento aqui, o sábado continua ainda como mandamento moral, mas esse mandamento cerimonial, que exigia o cuidado deles, mostra que até na circuncisão, por exemplo, quando a criança nascia e o 8º dia caía no sábado, quebrava-se a lei do sábado
cerimonial para se cumprir o outro rito, né? O rito da aliança, que mesmo que foi corroborado pela lei, vinha antes da lei, que era o contexto da circuncisão. E os próprios sacerdotes quebram isso, como bem colocou aí, bem coloca aí o nosso irmão Milton, né? Os sacerdotes, eles quebram o sábado e ficam sem culpa, dentro dessa perspectiva, inclusive, moral também. Perfeito, muito bom. O Fernando ainda diz: temos que refutar o sábado perpétuo baseado em Êxodo 31. Eles são bem categóricos sobre isto. Vamos dar uma olhada lá então, Fernando. Deixa eu ver aqui, Êxodo 31, versos 12 em diante. Mas é que aponta a ideia, inclusive aqui da lei moral, né? No sábado, o verso 18, sobre os testemunhos, sobre os 10 mandamentos, né? Então, reforça aqui que é a questão de guardar a perspectiva da moralidade e não da cerimônia, da questão cerimonial, não sei qual que é o termo aqui, cerimonialidade, não sei, tá bom? Então, a perspectiva da moralidade permanece, a questão cerimonial cai, porém, essa perspectiva moral me permite aplicar e entender a aplicação dessa moralidade dentro de um contexto não preso ao cerimonialismo e que me permite, então, glorificar a Deus através da minha confiança e tudo mais na obra de Cristo e não em guardar determinadas coisas como meio para a salvação. Ou seja, eu vou aplicar o batismo, que substitui a circuncisão, então, para ser salvo. Eu vou adorar ao Senhor e fazer parte do princípio da adoração, de estarmos reunidos, adorando e celebrando a mesa do Senhor, não porque é isso que vai me conduzir à salvação. A questão até do investimento na minha vida em relação à obra do Senhor, os meus dízimos, minhas ofertas, não como meio de salvação, mas sim como gratidão, como obras para a honra e glória do Senhor. Beleza, irmãos? Vamos caminhar aqui, nós estamos já chegando no final, peço sua atenção só mais um tempinho. Então, vamos lá, conclusão. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem sua fundação em práticas heréticas e fundamentaram doutrinas que desvirtuam a sã doutrina. Apresentam muitas doutrinas ortodoxas, mas acrescentam novas práticas que ferem verdades absolutas das Sagradas Escrituras. Tem muita coisa que o Adventista fala que está correto na perspectiva bíblica e tal. Eles têm os livros, né? Nisto cremos, os 27 ensinos, na verdade são 28, isso aqui é a capa de uma edição antiga, hoje eles colocam 28 ensinos bíblicos dos Adventistas do Sétimo Dia. Então tem muitas das declarações dessa confissão de fé deles que são bíblicas. O problema não são aquilo que eles acertam, são aquilo que eles erram. E quando eles erram, eles conduzem todos os adeptos a viver um cristianismo falso, a quebrar a suficiência de Cristo, a exigir práticas cerimoniais como meios para a salvação, e isso caracteriza, portanto, um desvio da fé, uma seita, e que caracteriza o Deus deles, mesmo que tenham características do Deus bíblico, não sendo o Deus verdadeiro, porque as outras doutrinas que eles confessam descaracterizam, caricaturam a obra de Cristo e o seu excelso poder. Sendo assim, irmãos, desse modo, qualquer grupo, mesmo que use boa parte da verdade, mas desvirtua uma parte essencial da revelação bíblica, deve ser combatida. Todo grupo que baseia sua fé em novas revelações, em acréscimos, interpretações que rejeitam a suficiência de Jesus Cristo e sua consumação definitiva em prol da nossa salvação, deve ser repudiada como heresia. Cuidado, porque vão falar muita coisa que concorda, mas aí apresenta 1, 2, 3 pontos que está totalmente na contramão. Isso caracteriza uma falsa doutrina. Tá bom? Então concluímos que o Adventismo do Sétimo Dia possui
todas as características de uma seita. Ok? Essa é a nossa conclusão. Falam de muitas verdades, apresentam muitos pontos que estão de acordo com aquilo que as Escrituras falam, mas pelo simples fato de acrescentar doutrinas que confrontam a suficiência de Cristo, a própria revelação das Escrituras quanto à pessoa de Cristo e à obra de Cristo, já não estão adorando o mesmo Jesus que nós adoramos, consequentemente não podemos reconhecê-los como igreja verdadeira de Cristo. É lógico que a igreja verdadeira de Cristo ela pode ter uma oscilação. Nós vemos o próprio Apocalipse de Jesus chamando a atenção da sua igreja para cuidado com alguns desvios, com algumas práticas. Então a igreja em algum momento ela pode ter, mas sempre ela retorna para as Escrituras e se mantém fiel. O problema da seita é que ela se fundamenta no erro e reforça a prática do erro como se fosse verdade de Deus. Cuidado então, irmãos, estejam atentos aí, aprofunde-se no conhecimento da palavra para você adorar o verdadeiro Deus, o verdadeiro Jesus e não levar gato por lebre, como se diz por aí, né? Tá bom?